Vamos mergulhar no mundo proibido de Enoque. O livro de Enoque. Por que foi excluído da Bíblia e o que ele revela? Você já folheou sua Bíblia e se perguntou o que mais existia por aí? Será que tudo o que Deus quis revelar à humanidade está contido ali? Ou há segredos, mistérios e profecias que foram deliberadamente escondidos de nós? Se você é uma dessas pessoas, prepare-se, porque o que vou te contar hoje pode mudar a sua perspectiva sobre o conhecimento divino. Estamos falando de um livro que, por séculos, foi venerado, citado por apóstolos e até mesmo considerado parte das Escrituras por algumas das primeiras comunidades cristãs. Mas, de repente, ele desapareceu, excluído, banido. Por que um livro tão influente sofreria um destino tão drástico? E, mais importante, o que ele revela que era tão perigoso ou perturbador para ser removido do cânone bíblico? Prepare-se para desvendar os mistérios do livro de Enoque. Quem foi Enoque? E por que seu livro importa? Primeiro, vamos ao básico. Quem foi Enoque? A Bíblia hebraica, ou o Antigo Testamento, o menciona brevemente no livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 24. É uma passagem curta, mas incrivelmente intrigante. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que Matusalém nasceu, Enoque andou com Deus por 300 anos e teve outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia tomado para si. Percebeu a peculiaridade? Enquanto outros patriarcas vivem centenas de anos e morrem, Enoque tem uma saída diferente. Ele andou com Deus e não foi encontrado, pois Deus o havia tomado para si. Isso é praticamente um rapto divino, uma ascensão que o coloca em uma categoria especial, ao lado de Elias, que também foi levado ao céu sem provar a morte, apenas esses dois. Essa singularidade de Enoque já levanta uma série de perguntas. O que significa andar com Deus? O que ele fez de tão especial para ser levado dessa forma? E, mais importante, o que ele viu ou aprendeu durante essa caminhada divina que o resto da humanidade não teve o privilégio de conhecer? É aí que entra o livro de Enoque. Não é apenas um texto apócrifo qualquer. É uma obra monumental que preenche as lacunas deixadas por Gênesis e nos mergulha em um universo de anjos caídos, gigantes, revelações cósmicas e profecias apocalípticas que são, para dizer o mínimo, perturbadoras. Os sentinelas, anjos caídos, aberrações e a origem do mal. Se você pensa que os anjos caídos são apenas Lúcifer e seus demônios, o livro de Enoque vai explodir sua mente. Ele descreve em detalhes a história dos sentinelas, um grupo de 200 anjos de alto escalão que, fascinados pela beleza das mulheres humanas, desceram do céu e quebraram seu juramento a Deus. Sim, você ouviu certo, anjos, descendo, se misturando com humanos. Eles não vieram em missões divinas como mensageiros, eles vieram para satisfazer seus desejos mais sombrios. O livro de Enoque 6, de 1 a 2, descreve: Aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias lhes nasceram filhas belas e formosas, e os anjos, filhos do céu, as viram e as desejaram, e disseram uns aos outros: Vinde, escolhamos para nós mulheres dentre as filhas dos homens e geremos para nós filhos. Mas não para por aí. Esses sentinelas, liderados por figuras como Semirrasa e Azazel, não apenas se casaram e tiveram filhos com mulheres humanas. Eles também as ensinaram conhecimentos proibidos: magia, encantamentos, astrologia, metalurgia, a arte da guerra e até mesmo a maquiagem para a sedução. Conhecimentos que, segundo o livro, corromperam a humanidade e a levaram à depravação. E o resultado dessa união profunda? Gigantes. Sim, os Nefilins, mencionados em Gênesis 6:4. Naqueles dias havia Nefilins na terra, e também depois,
quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses foram os heróis do passado, homens famosos. Mas Enoque detalha esses nefelins não como meros homens famosos, mas como abominações. Criaturas colossais de até 900 metros de altura. Glutonas, violentas, que consumiam tudo ao seu redor, incluindo animais e, eventualmente, os próprios humanos. A terra foi devastada por sua fome insaciável e sua brutalidade. O livro de Enoque, 7, de 2 a 5, descreve: E elas conceberam e deram à luz grandes gigantes, cuja altura era de 3.000 côvados. E eles devoravam todo o trabalho dos homens. E quando os homens não podiam mais sustentá-los, os gigantes se voltaram contra eles e devoraram a humanidade. Essa narrativa oferece uma explicação radicalmente diferente para o porquê de Deus ter enviado o dilúvio. Não apenas por causa da maldade geral da humanidade, mas para erradicar essa linhagem híbrida e o caos que os sentinelas e seus filhos gigantes haviam provocado na Terra. O dilúvio, então, não foi apenas uma punição, mas uma limpeza cósmica para restaurar a ordem divina. Viagens cósmicas e o céu subterrâneo, as revelações de Enoque. A narrativa de Enoque não se limita apenas aos anjos caídos e gigantes. Ele é levado em uma viagem sobrenatural pelos anjos fiéis, atravessando os céus, as moradas das estrelas e até mesmo as prisões celestiais onde os sentinelas caídos foram acorrentados em trevas. Ele viu os tesouros do vento, os depósitos das nuvens, os confins da terra e os fundamentos do firmamento. Enoque descreve com detalhes impressionantes a estrutura do cosmos, o funcionamento dos astros e os segredos do tempo. É uma visão cosmológica que vai muito além do que a Bíblia canônica nos apresenta. Mas o mais aterrorizante é a sua visão do Sheol, o reino dos mortos. Enoque é levado a um lugar de montanhas de trevas, onde ele vê as divisões do Sheol, os abismos para as almas dos justos e os abismos ainda mais profundos e flamejantes para as almas dos pecadores. Ele descreve o inferno como um lugar de tormento eterno, com rios de fogo e uma escuridão onde os ímpios são lançados após o juízo final. Essa descrição vívida do inferno e do céu, das recompensas e punições, influenciou profundamente o pensamento judaico e cristão primitivos, mudando as concepções sobre a vida após a morte, de uma forma que a Bíblia canônica apenas sugere. Profecias, arrependimento e o Messias. Enoque como um vidente apocalíptico. Enoque não é apenas um cronista do passado, ele é um profeta do futuro. O livro contém profecias detalhadas sobre a vinda do Messias, o juízo final e a destruição dos ímpios. Ele fala de um Senhor, do homem, que será o juiz de toda a carne e que tem seu nome antes que o sol e os sinais fossem criados. Essa figura do Filho do Homem em Enoque é tão proeminente que muitos estudiosos acreditam que ela influenciou diretamente a forma como Jesus se autodenominou nos evangelhos. O próprio Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem em mais de 80 passagens, um título que carrega conotações de julgamento e glória divina. Além disso, Enoque é um mensageiro de arrependimento. Ele é enviado aos sentinelas presos para lhes anunciar sua condenação e a impossibilidade de perdão. É um relato sombrio, mas que reforça a santidade de Deus e as consequências da desobediência radical. Por que foi excluído? A censura dos séculos. Então, com todo esse conteúdo fascinante, por que o livro de Enoque foi banido? Por que ele não está na sua Bíblia hoje? A resposta é complexa e multifacetada. No judaísmo, o livro foi gradualmente marginalizado após o primeiro século depois de Cristo por diversas razões. Uma delas era a sua visão radical sobre os anjos e os nefilins, que alguns rabinos consideravam fantasiosa ou herética. A ênfase em anjos que interagem fisicamente com humanos e geram descendentes pode ter sido vista como uma ameaça à teologia da separação divina e humana. Para o cristianismo, o livro de Enoque foi amplamente aceito e estudado nos primeiros séculos. Ele é citado na Epístola de Judas, versículos 14 e 15, que diz: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles.
Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para executar juízo sobre todos e para convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que praticaram impiamente e de todas as duras palavras que pecadores ímpios proferiram contra ele. Também há ecos de Enoque em outras partes do Novo Testamento, como em 2 Pedro 2,4, que fala sobre anjos que pecaram, sendo lançados em cadeias de trevas para serem guardados para o juízo. No entanto, à medida que a igreja se consolidava e o cânon bíblico começava a ser formalizado, especialmente a partir do século IV, o livro de Enoque começou a ser visto com desconfiança. As razões incluíam conteúdo apócrifo e especulativo. Embora contivesse elementos valiosos, muitas de suas narrativas eram consideradas especulativas demais ou fantasiosas para serem incluídas em um cânon sagrado e infalível. Influência de heresias. Grupos gnósticos e outros movimentos considerados heréticos também utilizavam o livro de Enoque. Isso pode ter levado os líderes da igreja a associarem o livro a essas doutrinas perigosas, mesmo que o livro em si não fosse inerentemente herético. Falta de consenso. Não havia um consenso universal sobre a sua autoridade em todas as regiões, enquanto algumas comunidades o aceitavam, outras o rejeitavam. Ameaça à autoridade sacerdotal. As revelações diretas de Enoque, sem intermediários sacerdotais, podem ter sido vistas como uma ameaça à autoridade crescente da Igreja e de seus líderes. O livro de Enoque foi perdido para o Ocidente por séculos, sobrevivendo apenas em sua totalidade na língua ge'ez, na Etiópia, onde é parte do cânon da Igreja Ortodoxa Etíope Teuarredo. Ele só foi redescoberto no Ocidente no século XVIII, quando cópias foram trazidas de volta da Etiópia, chocando e intrigando estudiosos e teólogos. O que isso significa para nós hoje? A exclusão do livro de Enoque nos faz questionar: quantos outros segredos permanecem ocultos? O que mais nos foi negado ao longo da história? Este livro nos oferece uma janela para uma compreensão muito mais profunda e assustadora da mitologia bíblica, da origem do mal e da relação entre o divino e o humano. Ele nos força a confrontar a possibilidade de que o universo bíblico é vasto e complexo, com hierarquias angélicas que desafiam nossa imaginação e eventos cósmicos que reverberam até hoje. E nos lembra que nem tudo o que foi escrito por aqueles que andaram com Deus chegou até as nossas Bíblias. O livro de Enoque é um portal para um lado da história sagrada que foi deliberadamente apagado? E, agora que você sabe, você está pronto para ver os anjos da Bíblia de uma forma completamente diferente? E para questionar tudo o que você achava que sabia sobre o plano divino? Deixe seus pensamentos nos comentários. O que você acha que mais nos foi escondido?